Graça e paz, amados, estamos passando aqui para gravar a nossa ministração a respeito de É Tempo de Avivamento. E eu quero começar lendo uma passagem de Isaías 44, 3 a 5, que diz o seguinte: Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor venha me capacitar através do teu Santo Espírito, para que eu possa, meu Senhor, gravar essa ministração debaixo da unção, da autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor me capacite muito, Pai, que não seja eu falando de mim mesmo, mas apenas aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale para o seu povo. Abençoa, papai, eu te peço, em nome de Jesus, as pessoas que estão nos assistindo, que eles possam, Senhor, também receber o espírito de revelação e de sabedoria para serem cheios da graça, da unção do Espírito Santo, para que essa palavra, Senhor, traga efeito, traga vida aos seus corações e venha edificar, meu Deus, altamente a tua igreja nesse assunto tão importante chamado avivamento. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Oro e agradeço em nome de Jesus. Amado, nós queremos ver, antes de entrarmos propriamente dito na palavra, alguns relatos de avivamento que aconteceram ao redor do mundo. Vamos começar analisando aqui a República Democrática do Congo, antigo Zaire. Naquele dia à noite, depois de terminada a reunião de oração dos missionários, fui chamado para ir ao alojamento dos operários, pois Deus estava operando ali. Que espetáculo! Nunca poderei esquecer-me dele. A pequena construção estava abarrotada de homens. As mulheres estavam lá de fora, que estavam sentados em pé ou nos braços de alguém, chorando, confessando e agonizando. Um dos homens que se achavam nos braços de um outro homem, sem forças para se mover, clamava incessantemente: meu coração é perverso, meu coração é perverso. O que farei? O missionário descreveu o que estava fazendo naqueles dias da seguinte maneira: primeiro, prostrar-se pela horrível convicção de pecado. Segundo, louvor a Deus pelo sangue de Jesus. Terceiro, oração, agonizando-se em favor das almas. Quarto, pregação, saindo para testemunhar e levar outros ao conhecimento salvador de Jesus. E, finalmente, purificação, quando um ou outro se levantava e mostrava, por revelação do Espírito, alguém que ainda não estava certo com Deus e implorava-lhe que consertasse a sua vida antes que fosse tarde demais. Amados, essa experiência aqui do Congo nos traz 5 fatos extraordinários que vão acontecer durante o tempo de avivamento. O primeiro é a convicção de pecado. Amados, como é difícil as igrejas hoje, as pessoas chegarem a essa conclusão. No fundo, todo mundo acha que é bonzinho, que não tem pecado nenhum, não traz essa convicção. O avivamento vai trazer essa convicção sobre as pessoas. Segundo, é o louvor ao nosso Deus. Nós precisamos criar uma atmosfera de adoração ao Senhor. E o louvor é o local apropriado para desenvolvermos essa onda do Espírito Santo. Terceiro é oração, agonizando-se em favor das almas. Amados, sem oração não há avivamento. Essa aqui é a chave principal. Quarto, pregação, saindo para testemunhar. Pregação da palavra vai ser altamente difundida, principalmente fora da igreja, para alcançar os perdidos. E quinto e último lugar, purificação.
Amados, a Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos, essa experiência aqui do Zaire, ela é muito significativa e todos nós desejamos que ela aconteça nas nossas igrejas. Vamos ver ainda outra experiência ali na Índia. No dia 29 de junho, às 3 da madrugada, o Espírito Santo foi derramado sobre uma das voluntárias. A jovem que dormia ao seu lado acordou-se quando isso aconteceu e, vendo o fogo que envolvia completamente o seu corpo, correu para o outro lado do dormitório, buscou um balde cheio de água e estava quase arremetendo o conteúdo sobre a sua companheira, quando percebeu ela realmente não estava incendiada por fogo natural. Dentro de 1 hora, quase todas as jovens estavam reunidas chorando, orando, confessando seus pecados a Deus. A jovem recém-batizada pelo Espírito Santo estava sentada no meio delas, relatando o que Deus fizera por ela e exortando as outras ao arrependimento. Muitas das jovens foram revestidas por um fogo estranho, belo e sobrenatural. Elas gritavam quando o ardor lhes penetrava e revestia. Algumas caíam prostradas ao verem uma grande luz passar diante delas, enquanto o fogo de Deus consumia os membros do corpo do pecado: orgulho, ira, amor ao mundo, egoísmo e impureza. Finalmente, uma segurança e um gozo tomavam o lugar do arrependimento. Algumas que estiveram estremecendo violentamente sob o poder da convicção de pecado. Agora cantavam, louvavam e dançavam de alegria, às vezes saltando por horas a fio sem sentir cansaço. Então essa experiência da Índia, ela é extremamente positiva, onde nós vemos as pessoas se despojando de coisas muito comuns na vida delas, que é orgulho, ira, amor ao mundo, egoísmo e impureza. Nós desejamos, Senhor, ardentemente que essas manifestações venham acontecer na nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos ver também uma experiência na Coreia. Então, todos ficaram espantados, e quando o presbítero Keel, o dirigente da igreja, ficou em pé e disse: eu sou Acran. Deus não pode abençoar por minha causa. Um amigo me chamou à sua casa e me disse: presbítero, eu estou para morrer, quero que você administre os meus negócios, pois a minha esposa é incapaz de fazê-lo. Realmente administrei o patrimônio daquela viúva, mas consegui embolsar $100 do seu dinheiro. Estou impedindo a obra de Deus. Vou devolver esse dinheiro à viúva amanhã de manhã. Naquele momento, reconheceu-se que as barreiras haviam caído e que Deus, o Santo, havia chegado. Convicção de pecado passou por toda aquela congregação. O culto começou às 7 horas naquele domingo à noite e só terminou às 2 da manhã. Durante todo esse tempo, dezenas de pessoas estavam em pé, chorando e esperando a sua vez de confessar. Como o senhor Swalen disse, valeu a pena ter passado vários meses em oração, pois quando Deus, o Espírito Santo, veio, realizou mais em metade de um dia do que todos nós missionários poderíamos fazer em metade de um ano. Em menos de 2 meses, mais de 2.000 pessoas pagãs se converteram. Até meados de 1907, houve 30.000 conversões ligadas ao centro Pyongyang. Até 1910, o avivamento claramente não havia esfriado, pois em outubro daquele ano, 4.000 pessoas foram batizadas em uma semana e outras milhares haviam enviado seus nomes dizendo que fizeram a decisão de se tornar cristãos. Meus amados, para um pastor, um presbítero, ter coragem de se levantar no meio da congregação e confessar os seus pecados, só mesmo um grande mover de Deus. E quero lhes dizer que nós precisamos hoje desse mover nas nossas igrejas. E eu lhes pergunto, e o Brasil, como é que está diante de tudo isso? Nesses tempos do fim,
Confesso que o meu coração tem andado um pouco angustiado pela situação atual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, e muito especialmente em nosso tão querido Brasil. Sinto-me compelido pelo Espírito Santo a trazer à luz algumas considerações a respeito dessa hora da Igreja, e o faço com muito temor e tremor, pois quem já tocou na Igreja de Jesus inadvertidamente que tenha ficado impune? Ai daquele que toca a menina dos olhos de Deus. Estamos vivendo dias muito intensos em nossa nação. A igreja está crescendo, vidas em todo o segmento da sociedade estão sendo salvas, nos esportes, nas artes, no teatro, na TV, no congresso, profissionais liberais e até nas periferias. Graças a Deus por isso. É muito bom saber que muitas almas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Embora, creio com tristeza, que muitas dessas pessoas não têm passado por uma profunda transformação de arrependimento. Ainda assim, aleluia, pois pode ser o primeiro passo para aquilo que o Espírito Santo deseja fazer. Entretanto, mesmo todos esses acontecimentos, permanece ainda no meu coração um clamor que não foi atendido. Creio, em primeiro lugar, que precisamos reconhecer a necessidade de um avivamento em nossa nação, começando em nossas vidas, pois, lamentavelmente, muitos se encontram tão dispersos que acham que estão experimentando o pleno avivamento, ou então nem sabem exatamente o que é avivamento. Em segundo lugar, precisamos entender o que é avivamento, pois temos corrido o risco de confundir avivamento com bênçãos, prosperidade, milagres, igrejas cheias, com muita música, muito barulho, muita reunião avivalista, com grandes campanhas de evangelização e tantas outras. Isso não é avivamento. Isso é movimento. Mas é urgente, necessário que compreendamos avivamento segundo a ótica de Deus e da sua palavra. Terceiro, precisamos desejar de todo o nosso coração que tanto a nossa vida quanto a nossa nação sejam sacudidas por esse poderoso avivamento. Em quarto lugar, é necessário agora buscar da forma correta esse avivamento. E quinto e último, para termos esse avivamento em nosso país, é preciso saber o que o amado Deus anseia demasiadamente mais do que nós, derramar esse poderoso avivamento em toda a nossa amada nação. Então, há um ardor no coração do líder, há um ardor no nosso coração de ver esse avivamento acontecer na nossa igreja, porque ele já está acontecendo em vários lugares. Mas veja bem, esse texto aqui nos coloca 5 prioridades pelas quais eu e você precisamos orar intensamente para que o avivamento aconteça. Primeiro, precisamos reconhecer, amados, a necessidade de um avivamento em nossa nação. O reconhecer a necessidade é o primeiro passo, porque se você é uma pessoa doente e não reconhece que está doente, você não vai ser curado, porque você acha que está são. E esse é o mesmo caso, o avivamento. Segundo lugar, precisamos entender o que é avivamento. Avivamento não é apenas movimento, não é reunião avivalista, tudo isso é muito bom, mas não é avivamento. Terceiro, precisamos desejar de todo o nosso coração que tanto a nossa vida como a nossa igreja precisam desse avivamento. Quarto lugar, é necessário buscar a forma correta desse avivamento. E em quinto e último lugar, para termos esse avivamento em nosso país, é preciso saber o que o nosso amado Deus anseia demasiadamente, mais do que nós, derramar esse poderoso avivamento em nossa tão amada nação brasileira. Então, nós agora queremos analisar com mais profundidade as verdades contidas em Isaías 44, 3 a 5, que nós lemos ali no início da nossa ministração. Então, em primeiro lugar, queridos, quero lhe dizer que avivamento é uma promessa de Deus. Querido, deixa eu te dizer algo, Deus é fiel. Quando ele promete algo, ele cumpre. Ninguém mais do que Deus tem sede, tem necessidade, tem prazer de ver
este avivamento acontecendo na nossa nação. Ó, a palavra diz assim, ó, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, é desejo de Deus, é promessa e o Senhor vai cumprir. Nós temos uma experiência semelhante aqui em Joel 2, 28 a 29, que nos diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei no meu espírito. Muita gente diz que essa palavra se cumpriu integralmente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava reunida ali, orando, buscando essa experiência. Quero lhe dizer, meus amados, que o cumprimento dessa profecia, ela foi parcial. Por quê, pastor? Porque o Espírito, naquele momento, não foi derramado sobre toda a carne. Ele foi derramado sobre as 120 pessoas que estavam reunidas ali, buscando este movimento. Então, imagine você, querido, se o Espírito Santo, vindo sobre 120 pessoas na igreja primitiva, fez todo aquele reboliço, fez todo aquele mover. O que será hoje se o Espírito Santo foi derramado sobre todas as carnes? Segundo as estatísticas, o Brasil tem 25% de crentes, cerca de 60 milhões de pessoas. Esse povo todo está passivo, está frio, está desconectado e os resultados não têm sido aparente. Agora, imagine você, o Espírito Santo avivando essas 60 milhões de pessoas no Brasil. Ah, esse país será transformado em 2 toques, meu amado. Porque quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a carne, não vai ser derramado apenas sobre os cristãos, mesmo aqueles que estão adormecidos. Ele virá sobre todas as pessoas. Então vai ser comum você receber alguém que fala assim: pastor, por gentileza, me ajude. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, isso vai ser uma necessidade da população. Então, meus amados, não há como você mensurar isso na sua mente. O grande escritor John Bevere, no seu livro sobre Kryptonita, ele disse que estava orando a Deus a respeito do avivamento. E Deus falou para ele assim: John, olhe, aquilo que você viu acontecer no livro de Atos dos Apóstolos vai parecer brincadeira de criança, comparado agora o grande mover do meu espírito e o grande rebuliço que vai acontecer nas nações da terra. Eu creio, amados, nessa palavra do John Bevere, oro por isso e quero fazer parte, amados, desse mover tremendo e maravilhoso. Agora, o mesmo Pedro, ele emendou a profecia de Joel dizendo o seguinte: e acontecerá nos últimos dias. Joel disse que vai acontecer depois, não disse quando. Agora, o texto de Pedro é claro: vai acontecer nos últimos dias, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, crentes e não crentes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Na palavra de Joel, não diz que os servos iriam profetizar. Na palavra de Pedro, sim. Diz aqui que vai profetizar. Então, veja bem, ainda algumas pessoas inadvertidamente dizem que esse mover do Espírito não é para os nossos dias. Foi somente no início da igreja primitiva que aconteceu isso e que hoje já era. Eu quero dizer, meu irmão, não se deixe enganar por palavras mentirosas de quem quer que seja. Observe uma coisa importante, uma coisa tremenda. O mesmo Pedro escreveu ali em Atos 2:39 o seguinte: pois para vós outros
é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, amados, essa palavra de Pedro aqui nos assegura que esse avivamento é para já, é para agora. Então se prepare, meu amado, minha amada, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida e através da sua vida. O apóstolo Paulo, ele fez uma oração poderosa ali no livro de Efésios, capítulo 3, 19 e 20, que nos diz o seguinte: e conhecer o amor de Cristo. Amados, deixa eu lhe dizer algo. Durante o avivamento, você e eu vamos conhecer verdadeiramente o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado, olha só, de toda a plenitude de Deus. Além de você ser cheio do Espírito, você vai ser tomado, irmãos, isso é muito glorioso. Você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Então, meus queridos, esteja preparado. Deus tem reservado você e a mim para um momento especial da história. E esse momento está chegando. Depende de você, depende de mim orarmos objetivamente, conforme a direção do Espírito Santo, para que este avivamento nos alcance. Alcance a minha vida, a minha família, meu ministério, minha igreja, a minha cidade, o meu estado, o meu país e as nações da terra. O avivamento não vai ser algo exclusivo do Brasil. Não, vai ser algo mundial. Mas Deus vai usar o Brasil poderosamente para ser uma tocha de avivamento. Então, eu quero estar presente, meus amados, nesse momento glorioso que o Senhor vai nos conceder. Então, em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus. Você crê nisso? Deus é um Deus de promessa. A Bíblia fala que há mais de 8.000 promessas na Bíblia para você e para mim. Então, amado, se Deus prometeu isto, pode ter certeza que isto vai se cumprir. Segunda coisa, o avivamento é uma necessidade da igreja. Ah, irmãos, como a igreja está necessitada desse mover, desse avivamento, para mexer com os brios das pessoas que estão aí deitadas eternamente em berços esplêndidos. Veja, ainda a palavra ali de Isaías diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Espírito Santo tem vários símbolos na Bíblia: fogo, água, vento, mas nesse texto específico aqui, o Senhor está falando que o Espírito Santo é água. Então, não há vida, queridos, aonde não há água. Não há vida onde não há o Espírito Santo. Amados, se o Espírito Santo não agir, ninguém se salva. Essa é que é a grande verdade que precisamos aprender. Também a água serve, amado, para purificar. Em João 16, 8 e 9 diz assim: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Amados, muitas vezes nós estamos julgando as pessoas, achando, olha, o fulano de tal não vai ser salvo, ele é um cara sem caráter, é um cara mentiroso, é um cara que cometeu muitos pecados, para ele não tem jeito. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não vem para convencer os homens dos pecados. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado no singular. Mas, pastor, que pecado é esse que o Espírito Santo precisa vir para convencer? É que a maior necessidade do homem
é aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isso porque, quando essa operação acontece, o próprio Senhor Jesus perdoa todos os nossos pecados para trás da nossa conversão. Então você recebe o Espírito de vida em Cristo Jesus, e a partir daí você não mais vai pecar porque você quer. Você até pode pecar, mas você não tem mais agindo na sua vida aquele espírito de morte que no passado nos induzia, nos conduzia ao pecado de maneira tão natural, tão simples. O homem peca não é porque ele aprendeu a pecar, é por causa da natureza adâmica que ele herdou dos nossos antepassados. Mas, no momento que alguém reconhece ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, o Senhor simplesmente nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Veja, embora ainda estamos habitando fisicamente nesse mundo, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos de Jesus. Olha, João 3,16 é um texto que todo cristão conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, meus amados, ele é muito pregado nas igrejas, no mundo inteiro. E fazem muito bem, porque ele realmente é um versículo poderoso das Escrituras. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Nós damos pouca ênfase ao versículo 17 de João 3. Ele diz assim, ó: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, veja bem, Jesus não veio aqui agora, com o seu nascimento físico, julgar o mundo, julgar as pessoas, julgar a nação. Não, isso vai acontecer sim, um dia específico. Mas essa vinda de Jesus agora, amados, por causa do amor que Deus tem para cada um de nós, foi para trazer salvação, foi para trazer libertação, para trazer o reino de Deus ao nosso coração. Veja, numa cidade dos Estados Unidos havia um jovem que praticou muitos crimes, muitas irregularidades, e ele foi, infelizmente, sentenciado à morte. Lá nos Estados Unidos tem a punição de pena de morte em alguns estados. Mas a comunidade local gostava muito daquele jovem e fizeram abaixo-assinado, fizeram passeata, movimentos, e foram até o governador pedir a ele uma liberação daquele rapaz. E o governador foi tocado pela ação das pessoas que foram até ele pedir aquela liberação e resolveu escrever uma carta liberando aquele jovem de ser morto. Mas ele aí resolveu ir pessoalmente ao presídio levar aquela carta para aquele rapaz. Só que ele não foi lá, irmãos, como governador. Ele foi como um pastor. Pegou uma Bíblia, pôs a carta dentro da Bíblia, botou debaixo do braço e foi até a cela visitar aquele moço. Chegou lá, ele cumprimentou, boa tarde. Meu jovem, eu vim lhe trazer um grande presente da parte de Deus. O cara olhou para ele e falou: ô pastor, você não tem mais o que fazer, não? Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de você, eu não quero saber de Bíblia. Por favor, ponha-se daqui para fora. Esbravejou, meu amado, contra o governador, chegando até a cuspir nele. E o governador saiu arrasado, saiu chateado, saiu aborrecido daquele encontro e foi para a casa dele. Quando o governador saiu, o carcereiro foi até aquele jovem e falou: ô garoto, você é um imbecil, cara. Você sabe quem é esse homem que esteve aqui? Deve ser um pastor. Não. Esse homem que saiu daqui, ele é o governador do estado. E ele veio aqui, rapaz, com uma carta para lhe livrar da morte, para lhe livrar da condenação. Aí o que é que você fez? Pôs o homem para correr. Aí o cara falou: uau. Passaram-se alguns dias e chegou o dia da execução daquele rapaz. Então ele estava lá no lugar que ia ser decapitado, né? E antes
decretarem a decapitação dele, ele pediu para dar uma palavra para o povo. Então ele falava: senhoras e senhores, eu quero dizer algo muito importante. Neste dia eu estou sendo decapitado não por causa dos meus crimes, mas porque eu rejeitei o perdão do governador. Amados, essa mensagem ela é profunda, porque não te interessa, não interessa para Deus quantos pecados você praticou na sua história, na sua vida. A partir do momento, meu amado, que você entrega a sua vida para Jesus de coração, entra em você o espírito de vida. E todos os pecados para trás, Jesus lança nas profundezas do mar. Não existe mais. Agora, daqui para frente, você vai procurar viver uma vida santa, uma vida de agrado ao Senhor, porque há dentro de você o espírito de vida que Jesus colocou para que você possa viver vitoriosamente. Terceira coisa que vai acontecer no avivamento: o avivamento deve ser buscado ansiosamente, intensamente. Veja, em Jeremias 29:13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu querido, minha querida, Deus é um Deus intenso. Ele não quer nada mais ou menos, ele quer ou é tudo ou nada. A Bíblia diz que você precisa amar a Deus com café. Ô, pastor, que história é essa? Com café. C, todo o seu coração. A, toda a tua alma. F, toda a tua força. E E, todo o teu entendimento. Então, se você quer fazer as coisas para Deus, seja intenso, seja fervoroso, deseje de todo o seu coração para que Deus possa lhe atender, para que Deus possa responder ao seu pedido, à sua oração. O texto aqui diz, sedentos de terra seca, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Amados, nós precisamos ter sede de Deus. Agora, não é sede das suas bênçãos, não é sede das suas promessas, não é sede dos favores de Deus, não. É sede da própria pessoa de Deus. Veja só, em Salmo 42, 1 e 2 está escrito o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amados, imagine uma cena. Você está lá nos desertos da Judéia, em Israel, um calor de rachar, e as corças correndo pelas montanhas, suando com sede, desesperada por água. De repente, aquela corça encontra um oásis, água, e ela chega e se joga na água, refresca seu corpo, bebe daquela água e ufa. Imagine agora um paralelo disso. Você que tem sede, fome de Deus, precisa buscá-lo fervorosamente, ansiosamente. Se você não fizer isso, você não vai ter esse encontro com o Senhor, não vai alcançar a bênção do Senhor que você tanto busca, que você tanto procura. O segredo do avivamento, amados, é oração, oração e oração. Eu quero contar para você que pela misericórdia e pela graça de Deus, eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul em 2007 com um grupo de pastores. Então nós fomos até lá para conhecer o segredo daquele país, porque todas as igrejas da Coreia são grandes, não é só a igreja do Paul Yang-cho. Também a presbiteriana, a batista, a metodista, todas são igrejas de muitos crentes, de muitas pessoas. E a Coreia alcançou um progresso econômico, militar e social, financeiro muito grande por causa desse número expressivo de crentes naquele país. E tivemos lá, na Coreia,
e nós fomos conhecer um lugar chamado Montanha de Oração. Todas as grandes igrejas da Coreia têm a sua montanha de oração. E nós pegamos um ônibus, o ônibus fica parado na porta da igreja e leva as pessoas à montanha de oração. Em lá chegando, amado, nós ficamos impactados com o que vimos. Tinham dezenas de celas individuais, onde você pegava uma chave, ia até lá, fechava a porta e ficava no seu tempo de oração sozinho com Deus. Algo que eu experimentei e foi extraordinário. Por outro lado, você tem também salões grandes para receber excursões de pessoas, onde você vai escutar a palavra e onde você também vai orar. Nesse dia que nós fomos ali, era um sábado. E sabe quem estava lá orando? O pastor David Yang Shu. Quando ele terminou o seu tempo de oração, ele foi informado que havia uma caravana de pastores brasileiros e ele resolveu dar uma palavra para a gente, fazer uma oração. E quando nós chegamos diante dele, nós perguntamos, Pastor Show, qual é o segredo desse crescimento extraordinário do evangelho aqui na Coreia? Falou, queridos, tem 3 segredos. Ah, que legal. Qual é o primeiro? Bom, o primeiro segredo é oração. Ah, legal. E o segundo segredo? O segundo segredo é oração. E o terceiro segredo, Pastor Show? Oração. Então, meus amados, aquele povo ora. Eu tive o privilégio de ficar hospedado num hotel que ficava de frente para a igreja do Pastor Show. A partir das 4 da madrugada, eles têm 4 reuniões de oração. As pessoas vêm e antes de ir para o seu trabalho, passam lá para orar, para buscar a Deus, para receber revelação do Senhor. E porque para o coreano, orar é um prazer, é um privilégio. Então todos eles oram muito. E não é só orar por orar. Um certo dia, o presidente da Coreia ligou para David Yang Shu e a secretária dele falou assim, Senhor, eu sinto muito, Pastor Show não pode lhe atender. E aquele homem falou assim, mas você sabe com quem você está falando? Ela falou, eu sei, o senhor é o presidente da República. Então, pastor, presidente, mas ele não vai lhe atender agora. O presidente ficou muito chateado. E mais tarde ligou para o David Yang Shu, falou, ô David, você sabia que a sua secretária se negou a transferir a minha ligação para você? Ele falou, sei, presidente, porque é ordem minha. Eu estava falando com alguém que é superior ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então eu não posso, presidente, cortar minha conversa com ele para lhe atender. Desculpe, mas eu tenho a minha devoção pessoal com o nosso Deus. Então aquilo ficou marcado como uma coisa importante. Então lá, meus queridos, lá na Coreia, eles dão prioridade a Deus. Não é uma coisa pro forma, não é uma coisa apenas para inglês ver. Veja, não adianta, Apocalipse 3:17 diz assim, pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, cego, pobre e nu. Então, essas pessoas dessa igreja de Laodiceia jamais vão levar Deus a sério, porque elas têm outros objetivos, outros propósitos. Então, não pode uma igreja desse calibre aqui colocar Deus como prioridade. Mas você e eu sabemos que em Mateus 6,33 está escrito o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós aqui no Brasil conhecemos bem este versículo, porém não o praticamos, por isso que muitas coisas não acontecem aqui, porque nós não levamos Deus a sério, nós não levamos o reino de Deus a sério. As pessoas simplesmente fazem de conta que está tudo bem e não realizam o compromisso com o Senhor. Agora, a grande verdade, amados, é que a maioria dos cristãos não gosta de orar. Isso é fato. Eu sou pastor de igreja e sei. Quando eu faço um convite para oração, vai meia dúzia de gato pingado. Quando eu faço um convite para um churrasco, a igreja lota. Agora, por que as pessoas não gostam de orar?
duas coisas básicas. A primeira, eles acreditam na mentira do diabo, que diz que não adianta orar, já está tudo decidido, não precisa mais orar, é perda de tempo. Então, por causa disso, muitos não oram. Ah, se eu não orar, o João da Silva vai orar no meu lugar e o que tiver que ser, vai ser. Não é assim não, querido. E a segunda causa que as pessoas não gostam de orar. Por quê, pastor? A maioria dos cristãos não sabe orar como convém. Está escrito em Romanos 6, 26 e 27. Não sabe orar como convém. E por isso, amado, eles não recebem da parte de Deus resposta para as suas orações. Nós vamos trazer uns ensinamentos para a igreja, ensinando como orar, como receber a bênção do Senhor. Aí sim, você vai orar por avivamento, não por uma obrigação, não porque o pastor convocou, mas porque o seu coração está ardendo de amor por Jesus. Você vai orar por prazer. É esse tipo de oração que o Espírito Santo vai agir e vai derramar unção na sua vida. E o quarto e último benefício do avivamento. Ele traz resultados extraordinários para a sua igreja. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Jacó. Então, querido, crescimento numérico exponencial para a sua igreja é o que o avivamento vai trazer. As pessoas, amados, vão dar testemunho pessoal de quem é Deus, do que Deus fez na sua vida e o que Deus vai fazer na vida do seu amigo. Escute isso. O Instituto Moody publicou uma pesquisa que 95% dos crentes nunca levaram ninguém a Cristo. Amados, isso vai acabar. É preciso você se posicionar. Eu não quero perguntar aqui quem já ganhou alguma pessoa, não quero. Isso é entre você e Deus. Mas, quando esse avivamento explodir, você vai correr atrás das pessoas, querido. Você vai ter desejo de pregar, você vai orar com fé, com alegria. As pessoas vão vir correndo até você, confessar os seus pecados e querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Os crentes frios vão ser aquecidos, vão ser incrementados, vai entrar um espírito de temor de Deus no coração. As pessoas vão reconhecer que viveram um cristianismo falso, hipócrita, mas a partir de agora vão assumir sua nova identidade e vai ser algo poderoso da parte do Senhor. Então, meus amados, a presença do Espírito Santo mudará suas vidas e procurarão viver em santidade e terão um enorme desejo de pregar para as pessoas e trazê-las para Cristo. A partir daí virá o arrebatamento. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de comunicar para o teu povo as tuas verdades, que o Espírito Santo complete a obra na vida de cada um, em nome de Jesus. Também, Senhor, toca no coração dos amados para fazerem uma oferta de amor ao reino de Deus. Que eles possam, Senhor, fazer um Pix. É uma coisa tão simples, papai. É só digitar lá no seu celular. 41 99979 6625. Faça esse Pix para o reino de Deus, porque Deus não precisa do seu dinheiro. Mas eu e você precisamos semear para poder colher. Abençoa, Pai, aqueles que nesse momento estão realizando o Pix em favor da igreja Jesus, o Pão da Vida. E eu te louvo, Pai, por esse momento, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Abençoa, papai, cada homem, cada mulher, cada pessoa. Querido, repasse essa mensagem através de um compartilhamento para outras pessoas que você ama, para que essa bênção não fique restrita somente para você, mas ela possa ser expandida, possa ser ampliada, para que muitas pessoas recebam essa ministração. Creia no Senhor, passe a cumprir os passos aqui especificados e nós vamos viver um tremendo avivamento na nossa igreja, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também nas nações da terra. Senhor Jesus, a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém.